Tudo bem, gente boa? Estamos finalmente chegando no fim. Nós estamos no vídeo 30 e, como eu prometi, nesse vídeo nós vamos tratar de um resumo de tudo que nós falamos. Nós falamos sobre as profecias messiânicas, ou seja, as profecias registradas no Antigo Testamento que falam da vinda do Messias, do Cristo, não é? Desde o início do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, capítulo 3, fala sobre a vinda de um descendente da mulher, não é? Pois Gênesis 12 fala sobre a fundação de uma nação. Declara-se que, através da nação hebraica, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse foi o propósito da fundação desta nação, não é? E com isso começa a aparecer um vulto, começa a aparecer menções daquele que haveria de vir, daquele que, através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas, daquele que era o prometido. Enfim, começa a aparecer, então, registrada nos livros do Antigo Testamento, uma figura, um vulto, uma menção que não estava assim muito bem definida no início, não era bem compreendida por todos os que viviam naquela época, não é? Primeiro, esse vulto é chamado de Siló, erguer-se da tribo de Judá para governar as nações. Depois, esse vulto é denominado de estrela que dominará. Adiante é um profeta semelhante a Moisés, por meio de quem Deus falará ao mundo. E então, repentinamente, fala-se desse personagem como um rei, a levantar-se da família de Davi. Ele é chamado também de renovo, príncipe, ungido, primogênito de Deus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, sobre isso é que nós tratamos, né? Da luz que é trazida a este personagem, a esta figura, né, que vai se revelando de livro em livro. Foi predito, para vocês se lembrarem, o tempo exato da sua vinda. Foi predito que ele, esse descendente da mulher, nasceria de uma virgem. Nasceria em Belém. Ele passaria a sua infância no Egito. Ele seria apresentado ao seu povo por um mensageiro semelhante a Elias. A Galileia seria o cenário do seu ministério. Ele operaria milagres de cura, falaria por parábolas, seria rejeitado pelos chefes do seu povo. Esse vulto, como pastor, ele seria ferido, seria um servo sofredor. Entraria em Jerusalém montado num animal de carga, num burro, num jumento. Seria homem de dores. Seria traído por um amigo seu, pelo preço de 30 moedas de prata. Essas moedas de prata seriam dadas a um oleiro. Ele seria levado como cordeiro mudo ao matadouro. Morreria com os ímpios, abrindo uma fonte para lavar os pecados de todo mundo, e removeria esses pecados num só dia. Vejam, até as suas palavras, na hora da morte, foram preditas. Em sua agonia, dar-lhe-iam de beber fel e vinagre. Suas mãos e seus pés seriam traspassados, perfurados. No entanto, nenhum osso seu seria quebrado. Lançariam sorte sobre as suas vestes, ainda que simples e humildes. Seria sepultado com o rico,
e ali ficaria na sepultura por 3 dias. Ressuscitaria, levantar-se-ia dos mortos e subiria à destra de Deus. Vejam que tudo isso foi previsto no Antigo Testamento. Foi predito que ele traria à terra uma nova linguagem, isto é, uma nova ideia, que faria uma nova aliança com a humanidade e daria ao povo de Deus um novo nome, cristãos, que daria entrada à era do Espírito Santo. Foi predito que seu reino incluiria os gentios, os não-judeus. Esse reino seria universal e não teria fim. Todas estas coisas, elas foram escritas séculos antes, 500, 600, 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E essa história de Cristo, escrita de antemão, parece que foi escrita por uma testemunha ocular. Tal é a riqueza de detalhes. Parece que alguém estava presente junto com Jesus Cristo quando escreve isso. No entanto, foi escrito há tanto tempo atrás. Eu quero fazer uma suposição com vocês de que uma porção de pessoas, vindas elas de diferentes países, e que nunca tivessem se visto, nunca tivessem tido contato um com o outro, e que essas pessoas entrarem, cada uma no seu tempo, entrassem numa sala e cada uma delas depusesse ali naquela sala um pedaço de pedra lapidada, esculpida. E finalmente, quando esses pedaços fossem unidos e ajustados, eles formariam uma estátua perfeita. Como assim? Como poderiam pessoas de diferentes épocas, com diferentes culturas, de diferentes países, terem essa sensibilidade de criarem uma estátua perfeita, formada por muitas peças pequenas? Como é que se explicaria isso, a não ser com a possibilidade de que algum personagem especificou esses detalhes, traçou essas especificações e enviou para cada uma dessas pessoas que estamos falando, enviou os detalhes de uma parte, ainda que pequena, dessa estátua. E como pode que este composto, que é a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, reunido por diferentes escritores de diferentes épocas, séculos antes de Cristo vir, ser explicado sobre outra base, senão que uma mentalidade sobre-humana supervisionou todo esse escrito? Pensem nisso. Bem, é isso. Esse é o resumo. E nós vamos começar uma nova série de estudos. Vamos falar sobre a história da Igreja Nascente, escrita por Lucas. Lucas escreve 2 livros e nós vamos falar sobre isso. Tá bem? Tchau, tchau.